Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Boa noite, a paz. Gostaria de convidar vocês a retornar aos seus lugares. Gostaria de convidar vocês a ficarmos de pé. Vamos nos concentrar nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia. Aleluia, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Por mais uma oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Pai, em Tua casa, Senhor, reunidos, Senhor, para glorificar e engrandecer o Teu nome, Pai. Pai, tira toda a distração, tudo aquilo que possa nos impedir, Pai, de sentir a Tua presença nessa noite, Senhor. Pai, que o nosso coração e a nossa mente venham estar voltada a Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade nesse lugar. Sinta-se à vontade para passear em nosso meio. Esse lugar é Teu, Senhor. Nós Te desejamos, Pai. Nós ansiamos por Ti, Senhor. Não há nada nem ninguém que se compare a Ti, Deus. Não há nada, Pai, melhor do que a Tua presença, Senhor. No nome de Jesus, Pai, que o nosso problema, Pai, não venha a ser maior do que a Tua presença essa noite, Pai. Que a nossa preocupação, Pai, não venha roubar, Pai, o Teu lugar no nosso coração essa noite, Senhor. Fala conosco, Pai, nós queremos Te ouvir, Senhor. Nós queremos Te sentir, Espírito Santo. Que nós venhamos estar conectados contigo, Pai. Que nós não venhamos sair, Pai, daqui da mesma forma que nós entramos, Senhor. Mas que venhamos sair daqui, Pai, cheios de Ti, renovados, Senhor, no nome de Jesus, Deus. Tira todo atrapalho, Senhor. Nós Te glorificamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor. Tu és santo, Tu és poderoso, e não há outro e nem ninguém que se compare a Ti, Deus. Aleluia, santo, santo és Tu, Senhor. Santo, santo é o Teu nome, Deus. Aleluia, Senhor. Glórias Te damos, Deus. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, aleluia, Senhor. Tu és santo, Deus poderoso. Santo, santo, Deus poderoso. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Oh, aleluia, Deus.
descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Grandioso és tu, Deus. Sinta-se livre para adorar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Eternamente haverá um rei.
diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Vamos, igreja! Odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. Rugir, rugir, rugir. Aleluia, Deus. Prepare agora o caminho do Senhor. Prepare agora
O caminho do Senhor, prepare agora. 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 O vale se erga, montanhas se abaixe. 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 Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele já fez. Amém? Ele não disse? Não está na palavra? Existe uma autoridade dada a nós pelo Senhor. Quem crê nisso? Amém? Então quando você declara, o vale se erga, montanha se abaixe, é na autoridade dada pelo Senhor. Aquilo que tem na sua vida, aquele problema, aquela dificuldade, aquilo que Satanás tem planejado contra a sua vida, declare que ele não vai prevalecer. Ele já caiu por terra. Então declare na autoridade que tem no nome de Jesus. O vale se erga, montanhas se abaixe. 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 A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. Rugir, rugir, rugir. Segura na mão do seu irmão que está do seu lado. Segura na mão do seu irmão que está do seu lado. Nós vamos fazer um momento de intercessão pela vida dos nossos irmãos, amém? Aquilo que tem na vida dos nossos irmãos, aquela dificuldade, aquele problema, aquilo que parece sem solução, nós vamos declarar que o vale se erga, que a montanha se abaixe em nome de Jesus, amém? Declare com fé sobre a vida do seu irmão. Declare na vida dele cura, libertação, restauração de vida. Declare sobre a vida dele aquilo que Jesus tem para a vida dele. Em nome de Jesus, igreja, comece a orar pela vida dos nossos irmãos. Comece a orar por aqueles que não estão aqui. Comece a interceder pela sua casa. Comece a interceder pela sua família. Levante o nome do Senhor nesse lugar. Levante o nome do Senhor nesse lugar. O vale se erga, montanhas se abaixe. O vale se erga, montanhas se abaixe. O vale se erga, com fé, montanhas se abaixe. Com fé, em nome de Jesus. O vale se erga, montanhas se abaixe. 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 Aleluia.
Aleluia, continue glorificando o nome do Senhor. Continue levantando o nome do Senhor. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é esse teu nome. Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, agradecer, Pai, pela essa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, por cada irmão, cada irmã que está aqui nesta noite, Pai, que chegou até aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Pai. Te agradecemos, Pai. Aqueles que estão vindo à tua casa, Pai, Pai, traz em segurança, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa cada um, cada criança, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Boa noite, graça e paz, povo de Deus. Amém? Quem está feliz nesta noite? Aleluia. Você já deu um abraço no seu irmão? Você já falou com o seu irmão? Amém? Vamos dar um abraço. Fica aí pé, dá um abraço no seu irmão, do seu lado, que está aí. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Oi. Quando vocês vêm cantar, vocês ficam segundos. Isso é comunhão, galera. Comunhão de abraço. Fala como ele está, como ela está. Amém? Glória a Deus. Quero dizer para você que você está no lugar certo. A casa do nosso Pai. Quero que você abrisse sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses 5, 16 a 18. Essa palavra, ontem eu estava lá em casa, todo mundo tinha saído, a Rebeca estar trabalhando, aí eu fiquei sozinho em casa. Eu coloquei um louvor, aí eu fiquei umas 2 horas lá, falando com o papai, ouvindo louvor e falando com o Espírito Santo. E logo de noite, antes de eu dormir, aí Deus me deu essa palavra aqui, que fica em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Regozijai vós sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Eu fui procurar o significado dessa palavra aí. Está dizendo assim: alegria constante. Regozijai sempre, independentemente das circunstâncias. Gente, às vezes nós temos problema na nossa vida e cadê a alegria? Ficamos sem alegria, com raiva. Mas Deus não quer isso de nós, não. Deus fala para nós que nós temos que estar alegres sempre. Em qualquer circunstância, nós temos que estar com alegria. Oração continua. Orar sem cessar, mantendo uma conexão constante com Deus. Sempre conectado ao nosso Pai. Agradecimento em tudo. Nós temos das graças em todas as situações, reconhecendo a soberania de Deus. Em todas as circunstâncias da nossa vida, Ele é o único. Ele é o Deus da nossa vida. Ele é nosso Criador.
Qualquer coisa acontece nas nossas vidas, fale com Ele. Vai, dobra seu joelho, vai falar com Ele. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar os avisos rapidinho também da semana. Quarta-feira, convocação geral, gente. Oração, 8 horas da noite, para a liderança. E você que quer participar também, seja bem-vindo. 8 horas da noite, nós temos oração aqui na igreja. Os diáconos e diaconisas, vocês são convocados para estar aqui, 8 horas da noite. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, gente. O tempo está curto. Jesus pode voltar amanhã e já era. Eu estava ouvindo uma palavra de um pastor. Ele falou assim: nós não temos tempo para ficar brincando, porque a qualquer momento pode acontecer algo e aí, o que você fez? Nada. Por isso que nós temos que estar preparados à volta de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sexta-feira tem culto da palavra, ensino da palavra. Convido vocês também para estar aqui às 19h30. Amém? Glória a Deus. E domingo pela manhã, às 9h30, nossos cultos latinos. E de noite, logo de noite, culto da família, que é 19 horas. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar a pastora. Ela vai dar uma palavra rapidinho aqui para nós. Ela chegou do Brasil, né? Glória a Deus. Chegou com aquele... Amém, glória a Deus. Boa noite. Boa noite, graça e paz. Eu pensei que estava todo mundo dormindo, eu pensei que eu estava só aqui, amém? Mas que bom, né? Estar na casa do Senhor novamente. Que bom estar aqui novamente. Eu estava domingo aqui, viu, Brito? Isso, eu estava domingo. Mas foi bom, foi um tempo precioso, um tempo de muito desafio, mas um tempo de muita revelação da parte do Senhor, né, para nossas vidas. E assim, sempre é um desafio para nós, né? E ali no Brasil, estamos na luta com a minha sogra, né, acreditando no milagre do Senhor, né, acreditando no grande agir do Senhor na vida dela e na vida de toda a família. Há um propósito em tudo isso, eu não duvido disso. Há um propósito do Senhor. Também estive ali no lançamento do livro, foi muito bom. E Clóvis mandou um abraço para a igreja, pastor Rogério mandou um abraço para a igreja. Esteja orando pela vida dele, eu acredito que logo, logo ele estará aqui. Acredito também que o pastor Rogério vai estar se organizando também para vir aqui com a gente antes do final do ano. E o Senhor está no controle de tudo, amém? Glória a Deus. Vamos ter jejum, quinta-feira. 3 dias de jejum, começando na quarta, meia-noite. Quem gosta de jejuar aqui? Fiquei até desanimada agora. Quem gosta de jejuar aqui? Amém? O jejum, querida, ele serve para mortificar a nossa carne. Amém? Então, o jejum não é para você ser próspero, não é para você arranjar um casamento ou para você arranjar uma vida mais estável, não. O jejum é para mortificar a nossa carne. Amém? Então, quem luta todos os dias contra os prazeres da carne? Amém? Glória a Deus. Que aqui ainda não tem ninguém santo, né? Além da Runilda aqui, né? Depois o Lime tira, né, Lime? Tu corta, tá? Tu deleta. Olha, para me subir aqui dia de domingo é um desafio. No nome de Jesus. Mas vamos jejuar, tá? Até 2 horas da tarde só com água. Começa quarta-feira, meia-noite. Então vamos jejuar quinta, sexta e sábado. Sábado à noite, às 22 horas, estaremos aqui numa grande vigília. Quem gosta de orar? Amém? Então venha com a sua família. Amém? E para estar junto com a gente aqui. Que horas vai terminar, pastora? Não sabemos. Amém? A gente vem para cá. Vamos clamar. Vamos suplicar a presença do Senhor nesse lugar. Amém? E vamos sair daqui
até que Ele se manifeste em nós e através de nós, amém? Glória a Deus. Então se prepare para esse grande momento do Senhor, glória a Deus. Mas eu queria deixar um versículo aqui em Romanos 8:18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podemos ser comparados com a glória a ser revelada em nós, amém? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, não se preocupe com as lutas, não se preocupe com as dificuldades, não se preocupe com as perdas, não se preocupe com as batalhas que têm surgido a cada dia. Se você tem uma vida entregue no Senhor, se verdadeiramente não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Se esse versículo é verdade na minha e na sua vida, não temos que estar ansioso. Cada luta, cada dificuldade é porque Cristo quer se revelar em nós. Ele quer mostrar para nós o poder dele. Então a nossa confiança tem que estar nele. Essa palavra ela tem que ser verdade em nós. Há todo um propósito. Há todo um propósito a ser cumprido na minha e na sua vida. Nós entregamos a nossa vida a Ele, amém? Nós entregamos a nossa casa a Ele. Então vamos confiar que uma hora ou outra Ele irá cumprir aquilo que Ele tem para nós, amém? Ele irá cumprir. O segredo é obedecer. O segredo é glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, amém? Confiar em fazer uma entrega total, buscar a palavra dEle intensamente, buscar uma vida de oração intensamente, ter uma vida de consagração a Ele intensamente, querido. Ah, mas pastora, eu estou tão cansado. Querido, aqueles que confiam no Senhor, eles são renovados a cada dia. A nossa confiança tem que estar nele, a nossa esperança tem que estar nele. É para Ele que são todas as coisas, amém? Glória a Deus. Então somente confie nele, somente acredite que logo, logo, no tempo certo, sabe, essa tempestade irá acalmar, sabe, essas crises irão se acalmar e você irá cantar o hino da vitória, amém? Fique de pé nessa noite. Vamos louvar o nome do Senhor, vamos adorar o nome do Senhor. Abra sua boca, querido. Não deixe que nada, não deixe que nenhuma dificuldade, não deixe que as lutas, que as decepções, sabe, venham te tirar o prazer de adorar aquele que é o único digno de ser adorado, amém? Jesus está nesse lugar. A presença dEle é real nesse lugar. Diga para Ele: Senhor, eu entrego o meu tudo a Ti, Senhor. Jesus, lindo, eu clamarei por Teu Clame trono, nessa noite, clame pelo nome dEle. até que Tu sejas o primeiro. Jesus, lindo, eu clamarei por Teu trono, até que Tu sejas o primeiro. Levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, eu clamarei por Teu trono, até que Tu sejas o primeiro. Levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, eu clamarei por Teu trono, até que Tu sejas o primeiro. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Tu és adorado nesse lugar. Adore o Senhor, igreja. Comece a adorar. Majestoso, Abra sua boca nessa noite. sobre todos reina, face a face eu verei.
sobre todos reina, face a face eu verei, majestoso Rei, sobre todos reina, face a face eu verei, majestoso Rei, sobre todos reina, aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem os olhos como chama de fogo, eu verei, eu verei, eu verei, aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem os olhos como chama de fogo, eu verei, eu verei, eu verei. Vamos, igreja! Aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem os olhos como chama de fogo, eu verei, eu verei, eu verei. Vamos, igreja! Aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem os olhos como chama de fogo, eu verei, eu verei, eu verei. Vamos, igreja! Aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem os olhos como chama de fogo, eu verei, eu verei, eu verei. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem os olhos como chama de fogo, eu verei, eu verei, eu verei, face a face eu verei, majestoso Rei, sobre todos reina, face a face eu verei, majestoso Rei, sobre todos reina, aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem os olhos como chama de fogo, eu verei, eu verei, eu verei. Cante, igreja! Aquele que tem os olhos como chama de fogo, declare! Aquele que tem os olhos como chama de fogo, eu verei, eu verei, eu verei. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem os olhos como chama de fogo, eu verei, eu verei, eu verei. Aleluia. Continue, continue fluindo. Não se trata de uma canção, não é sobre uma letra, não é sobre mim, não é sobre o ministério de louvor. Flua, flua na presença do Senhor. Continue louvando o nome do Senhor, levante o nome do Senhor. Declare que Ele é digno, que Ele é santo, que Ele é adorado. Ele está aqui nesse lugar. Não depende de quem está aqui, depende de você. A sua busca, a sua busca. Busque, igreja, busque. Fale para o Senhor o quanto Ele é digno, o quanto Ele é adorado, o quanto Ele é exaltado. Essa casa é do Senhor, essa casa pertence ao Senhor. Nós sabemos e nós declaramos isso. Nós declaramos que cada família, cada casa
casa desse lugar pertencem ao Senhor. E aquilo que Ele está fazendo aqui vai alcançar outras vidas. Aquilo que Ele está fazendo aqui vai alcançar o Suriname, vai alcançar essa nação. Nós declaramos sobre essa nação que o que está acontecendo aqui nessa igreja irá alcançar outras vidas. Profetize, igreja. Profetize sobre essa nação. Profetize sobre os povos dessa nação. Profetize que eles serão alcançados, que nós iremos alcançá-los, que a glória do Senhor irá alcançá-los. Profetize. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Sim, Senhor, sim, Deus. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Faz mais uma vez, Senhor. Nos dá mais uma chance, Vem Deus. mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Os jovens verão, os velhos sonharão, e toda a terra cheia da sua glória
jovens verão, os velhos sonharão, e toda a terra será cheia da tua glória. A terra clama, A terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Sim, Senhor, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Sobre o Suriname nós declaramos nessa noite. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Sobre cada família dessa casa nós declaramos nessa noite. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Declara, igreja. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Vamos, igreja. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Vamos! Maranata, hora vem. Maranata,
Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Rasga os céus e desce. Glória a Deus, aleluia. 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 Glória a Deus, aleluia. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós te chamamos. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. aleluia. Nós te desejamos, Pai. Nós te desejamos, Senhor Jesus, neste lugar, Pai. Vem com teu fogo sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Nos incendeia, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloca uma fome e uma sede em nossos corações, Pai. Uma fome e uma sede por ti, Senhor Jesus, o qual nenhum outro, Senhor, possa, Senhor, saciar. Ah, Senhor Jesus, só o Senhor nos completa. Só o Senhor é digno de todo louvor. Comece a exaltar o nome dEle neste lugar. Comece a dizer quanto Ele é maravilhoso, quanto Ele é digno, quanto Ele é perfeito. Nós te amamos. Ah, Senhor Jesus. A terra clama, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Clama, igreja. A terra clama, A terra chama. Clame a igreja, clame, clame a igreja. Chama. mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Sim, Senhor Jesus, nós queremos te ver descer neste lugar, Pai. Seja hoje, Que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que Glória a seja Deus, hoje, aleluia. que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja sim, Senhor agora, Jesus, vem derrama o teu Espírito. que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Vem derrama o teu Espírito. Que seja Que o inferno agora. recue. Senhor, que nessa noite leva a nossa mente cativa a Ti, Pai. Onde tiver um demônio camuflado, onde tiver, Senhor, algo que não vem de Ti, nós repreendemos em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos, Pai, somente a Tua presença nesse lugar, somente a Tua presença nesse lugar. Leva a nossa mente cativa a Ti, Senhor. Leva a nossa mente cativa a Ti, Senhor. Leva, Senhor. Leva, Senhor, a nossa mente cativa a Ti. Somente o peso da Tua glória. Somente o peso da Tua glória. Envia anjos,
Senhor, prepare agora. O caminho do 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 Senhor. Ó vale, se erga, montanha, se abaixe. 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 Enche da tua presença, Senhor. Cada alma aqui sedenta por ti. Espírito Santo de Deus, ministra a tua presença nesse lugar. Vamos, igreja. O peso da glória de Deus, o peso da glória de Deus nesse lugar. Senhor Jesus. Corações convertidos a ti. Aleluia. Corações convertidos à tua presença. Senhor. Nós te sentimos aqui neste lugar, Pai. Nós sentimos o peso da tua glória, Senhor. Oh, vale, se erga, montanha, se abaixe. Oh, vale, se erga, montanha, se abaixe. Oh, vale, se erga, montanha, se abaixe. Oh, vale, se erga, montanha. Oh, vale, se erga, montanha, se abaixe. Oh, vale, se erga. A terra ouve rugir do leão de Judá. A terra ouve rugir do leão de Judá. A terra ouve rugir do leão de Judá. Não pare de Da tua orar. glória, Senhor. O Não peso pare, da não tua pare. glória, Senhor. Corações convertidos a ti. Corações convertidos a ti, Senhor. Corações convertidos a ti, Pai. Somente a tua glória nesse lugar. Somente a tua presença nesse lugar, Senhor. Somente a tua presença nesse lugar. Somente a tua presença, Senhor. A terra ouve rugir do leão de Judá. O peso da tua glória, Pai. O peso da tua glória nesse lugar. Yeshua HaMashiach, tu és bem-vindo nesse lugar. Nós te glorificamos, Senhor. Movimentamos os céus nessa noite. Movimentamos o sobrenatural nessa noite. Yeshua HaMashiach, os nossos olhos te veem. Yeshua HaMashiach, os nossos olhos te veem. Montanha se abaixe. Vamos, igreja, não pare de orar, não pare, não pare. Senhor, nós te sentimos aqui neste lugar, Senhor Jesus. Nós podemos te sentir, Senhor Jesus. Te manifesta, Pai. Te manifesta, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Ah, Senhor, nos marca, Senhor, com o peso da tua glória, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Nós queremos te ver. Nós queremos te ver, Pai. Nós não viemos participar de um culto. Nós viemos te adorar, Senhor. Yeshua HaMashiach, tu és bem-vindo nesse lugar. Yeshua HaMashiach, o peso da tua glória nas nossas vidas.
ser santo, 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 santo. Santo, 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 Senhor. Só Tu és santo, Pai. Santo, santo. Santo, 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 Senhor. Santo, santo, santo. Santo, Senhor, Tu és perfeito, Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Santo, Nossos corações, santo, nossas santo. mentes convertidas a Santo, Ti, santo, Senhor. santo, Convertidas à Tua presença, Pai. Santo, Leva a nossa santo mente és o cativa a Senhor, Ti, Pai. Senhor. Santo, Senhor Jesus. Somente o peso da Tua Só glória Tu és nesse lugar, santo, Pai. Pai. Só Tu és santo, Pai. Somente a Tua presença, Santo, Senhor. Senhor Jesus. Convertemos os nossos corações ao Teu, Santo, Pai. Senhor. Só Tu és santo. Nós clamamos por Ti, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar, Pai. Reba Shurianda Barabalaias. Converte o nosso coração ao Teu, Senhor. Corações convertidos, quebrantados na Tua presença, Pai. Que o nosso eu desapareça, somente a Tua presença, Senhor. Enche, Senhor, a Tua igreja. Nos enche, Senhor. Nos enche, Senhor. Precisamos estar cheios de Ti, Pai. Transforma o nosso coração, Pai. Converte-nos, Senhor, verdadeiramente, Pai. Converte-nos, Senhor, a Ti, Pai. Yeshua, Remachia, Tu és bem-vindo nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Anjos ministradores aqui, Senhor, é a Tua casa, Pai. Rabachurianda, rabachudecanda, rabarabalaias. Rabachurianda, rabachurianda, rabalaias. Converte-nos, Senhor, dia após dia, Pai. Converte-nos, Senhor, a Tua presença, a Tua palavra, Pai. Rabachurianda, rabachurianda, rabarabalaias. Rebachudecanda, rabachurianda, rabalaias. Rebachurianda, rabarabalaias. Rebachudecanda, rabachurianda, rabarabalaias. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus, glória a Deus. Obrigado, Pai, obrigado pela Sua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Te agradecemos, Pai, seja bem-vindo entre nós. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quero chamar o pregador desta noite, nosso irmão Urimi, que vai estar trazendo a palavra para nós. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Boa noite, igreja. A paz. Bem-vindo ao lugar certo, ao melhor lugar.
Obrigado, Deus, para falar com minha família, meus irmãos. Toma essa decisão para estar aqui hoje à noite. Como é maravilhoso, louvando Ele, dando glória a Ele, adorando Ele, exaltando o nome dEle. Amém. Igreja, estamos cantando muito louvores aqui. Estamos expressando dentro do conhecimento que nós temos, como a gente pode produzir algo que Deus aprova, que Ele diz: esses são meu povo, meus filhos, aqueles que me buscam intensamente com todo o coração. A gente estamos expressando em clareza. Eu quero dar uma testemunha. Amém. Eu preparar uma pregação e eu me perguntar todo o tempo: Deus, isso é sua vontade? É isso que eu devo falar? E hoje de manhã Ele me deu um sonho bem estranho, mas eu queria passar para vocês como testemunhos. É um pouco vago, mas eu vou tentar em detalhadamente falando o que aconteceu. Era de repente minha esposa Maria, minha mãe, meu pai, na minha casa. Tinha mais alguma visitante. E a gente tem uma 4 de visitas, onde os hóspedes ficam, amém? Chega na meia-noite, a hóspede saiu do quarto gritando: Rimi, uma coisa aconteceu. Eu vi uma sombra, uma coisa, eu não consegui explicar. Aí eu falei para ele: tudo bem, não fica preocupado. Vai ficar tudo bem, em nome de Jesus. No próximo dia, antes da meia-noite, já preparei minha família. Falei: Maria, mãe, seja preparado. O pai estava lá embaixo trabalhando. Falei: fica preparado, a hora vai chegar de novo meia-noite. 11 horas, já viu embaixo da porta uma sombra se mexendo. Aí a porta abriu e a Maria, minha esposa, falando: Rimi, dentro do meu sonho, amém? Fala: Rimi, a porta abriu. Fala: não pode, fecha a porta de novo, porque não é sua hora para entrar e faça. Não é meia-noite, fecha a porta. Já dando ordem para ele. A porta fechou. 11h30, de novo a porta abriu. E lá vem fora um demônio, uma manifestação. Ele vem direto a mim. Eu peguei ele, eu falei: te repreende em nome de Jesus Cristo. Cai aqui, tu não pertence aqui, isso não é seu lugar. Você não é bem-vindo aqui, cai agora, sai daqui agora. Ele rindo na minha cara, olhando para mim, ele diz: mas você não confessou tudo ainda. Aí por um tempo, bem breve, eu fui voltando, pensando: eu não confessei tudo ainda? Como assim? Aí me tocou, conhecimento que nós temos, desde quando demônios são mensageiros de Deus? Amém? Demônios não vai me falar que eu confessei ou não confessei. Eu falei: eu já confessei tudo perante o altar. O Jesus Cristo, meu Salvador, Ele é tudo que eu preciso. E você não vai me falar que eu vou fazer. Cai agora, nome de Jesus Cristo. Ele fica furioso, gente. Abriu outra porta, sai mais 3 demônios. Um parece aquele desenho de demônio com chifre e tudo. Aparece mais 3 avançando em mim, tudo mais. Cara, eu fico falando contra eles, para cair para a terra, para desaparecer. Eles avançando, minha voz saiu. Eu, fechei meu olho e falei: Espírito Santo, Tu és no meu coração, Tu flui dentro do meu sangue, Tu tens todos os poderes. Faça que eles desapareceu. E abri meus olhos, vi uma luz. Todo o sombra caiu e desapareceu. O que eu quero dizer para vocês? Até dentro de um sonho, o conhecimento é poderoso quando é usado de forma certa. Esse conhecimento, a gente tem que aprender de uma forma profundo, não uma forma para separar o entendimento entre o bem e o mal. Mas a gente usa como servo de Deus, como pregar, como faça a vontade de Deus. Amém? Hoje à noite eu quero falar sobre o conhecimento. Na Bíblia, a gente leu vários livros dentro da Bíblia e a gente vê como Deus age no meio do povo. As profetas, as livros, Ele serve alimento, conhecimento para o povo dele, para juízes, profetas, líderes, reis,
Amém? Para os discípulos. A pergunta é: quem fez esse alimento? Quem o define? Amém? Gênesis 2, 8 até 9. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. Então o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu fico pensando, esse versículo, Deus está falando em geral, Ele está falando especificamente para nós. O que está acontecendo? Quando Ele fala árvores agradáveis aos olhos, agradáveis dentro desse contexto hebraico é chamado, traduz desejável. Então, era desejável. Os olhos, quando Ele fala olhos, Ele referência em hebraico, mais uma vez, a aparência. Então ele está falando que essas árvores são agradáveis à aparência. Não tem nada a ver com nossos olhos. Até Deus achava que era agradável pela aparência. Ele está falando sobre essas árvores. Então entenda bem, não é somente para nós, mas Deus está dizendo que é agradável à aparência e boas para alimento. Igreja, cada árvore que brotava, está escrito, cada árvore era boa. Os produtos eram desejáveis e eram bons. Então também o conteúdo do produto era bom. Você está me acompanhando? A árvore é bom, a fruta é bom, o conteúdo também é bom. Não tem como crescer um fruto com conteúdo errado e dizendo que é bom. Tem que ter um conteúdo certo. E Deus achava que era bom. Isso é que Ele escreve, que Ele fala. Então o fruto da árvore da vida era bom. E também o fruto da árvore do conhecimento era bom. Ambos eram bons. O conteúdo, amém? Sim, amém. Eu estou explicando aqui um contexto, da onde vem, quem define esse conhecimento. Eu tenho uma foto preparada para ilustrar mais o que está falando dentro desse versículo. Bota aí, Tiago, a primeira foto. Gente, são ilustrações, tá? Fruto não era uma maçã. A gente tem uma árvore. A árvore do conhecimento era desejável, bons a visto. Ele produz frutos. Alimento da árvore também era boa. E o conteúdo da fruta também é bom. Tanto conhecimento do bem e do mal é considerado pelo Deus bom. Amém? Então, a gente chegamos a um entendimento. Deus diz que o conhecimento completo era bom, tanto do mal, tanto do bem. Interessante. A bem e o mal. O conhecimento do bem e do mal era acessável somente quando Adão comeu fruto? O que vocês acham? Eles recebem conhecimento somente quando ele come fruto? Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Eles tinham uma consciência. E com essa consciência, ele tomava decisões. Tudo que eles fizeram, até o ponto, era correto. Amém? Vocês creem isso? Eles não fez nada errado nos olhos de Deus antes do comer do fruto. Era tudo correto. Vamos ver Gênesis 2, 15 a 17. O Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Próximo. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? No dia em que comer dela,
certamente você morrerá. Aqui nós estamos vendo duas coisas. Um oposto. Um lado ele diz come livremente, o outro lado ele diz não come. Evidente, Deus está alimentando Adão conhecimento de uma coisa que pode e outra coisa não pode. E não só isso, ele diz, se você faz aquele que não pode, você morrerá. Então, Deus está servindo, além da fruta, conhecimento para Adão. Durante esse tempo, Deus decidiu para Adão o que era bom e o que era mau. Muito importante. Deus toma a decisão para ele o que é bom, o que era mau. Com esse conhecimento, Adão agiu. Com isso conhecimento, esse entendimento que Deus alimentou para ele, ele guardava e cultivava, ele agiu. O conhecimento do bem e do mal foi servido a Adão pelas decisões de Deus, portanto, e consequentemente, por suas palavras. Deus falou, ele falava com eles, ele não apresentou uma livre, ele não deixa eles comer uma fruta, um objeto, não, ele falava, é direto. Ele pode dar conhecimento a nós pelas próprias palavras. O fruto, bota o versículo mais uma vez, Tiago, 17. Quando ele diz, certamente você morrerá, o que aconteceu? O que Deus está explicando para nós? Ele está dizendo, quando você come dessa fruta, você vai conseguir fazer suas próprias decisões. Você vai abrir uma consciência moral. Você não vai precisar de mim. E você vai se afastar de mim. E isso leva à morte. Amém? Por isso ele diz para não fazer, porque ele sabe qual decisão é melhor, o que é bom e o que é mau. Deus vai falar para nós o que nós devemos fazer. Não nós que tomamos decisões e fazemos uma diferença em quem é certo e quem é errado. Então a gente entende que Deus fez todo conhecimento e todo conhecimento era bom e Ele tomava decisões. E quando Ele toma decisões para nós, sempre dá certo. Agora, uma coisa interessante, a Bíblia, depois da Gênesis, você sabe que Adão comeu, caiu, o tempo mudou, tudo fica ruim. E temos lendo a Bíblia e ver muitos exemplos entre o bem e o mal, situações, guerras e mais. O que é bem e o que é mal? A definição do que é bem e de mal vem de uma perspectiva. Poderia chamar alguém para me ajudar? Vem aqui rapidinho, Lucas. Por exemplo, a Lucas está aqui. Quando eu estou aqui, eu pego a minha mão forte e eu faço assim, avanço em cima dele. Eu tenho que tomar decisão. Isso é bom ou isso é mau? Amém? Isso é uma perspectiva. Mas, claro, somos filhos de Deus, sabemos que, independente da minha opinião, Deus diz, trata o outro como quer ser tratado. Então, não faça isso. Amém? Então, é tudo uma decisão de perspectiva. Vamos ler a Bíblia sobre as perspectivas e ver o que mais eu estou falando aqui. Números 20, 10 até 13. Livro de Números 20, 10 até 13. Amém. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse, escutem, rebeldes, será que temos que tirar a água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha. 2 vezes com uma vara. Jorrou água. E a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim, para me santificar à vista dos israelitas? Não produzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Isso, mais isso. Estas foram as águas de Meriba, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele se mostrou santo no meio deles.
Aqui nós vemos uma situação onde o Moisés agiu. Ele tomou uma decisão e ele fez o que é bom e o que é mau. Ele diz, não, o povo está rebelde, está reclamando, eu vou bater a rocha. Ele não fez como ele nem fez como o anterior. É para falar, ele bateu 2 vezes, então ele estava chateado, ele estava raiva. Ele toma, não, eu vou fazer, pá, pronto, água vem da rocha. Deus diz, não é isso que era para fazer, não é bom. As decisões de Moisés e Arão transformam uma coisa boa, a confiança em Deus, em uma coisa mal, impaciência e conduta de raiva. Quando a gente toma nossas decisões e faz a diferença entre bem e mal, olha o que aconteceu, uma coisa boa se tornou que era para ser obediência, confiança em Deus, se torna impaciência e raiva. Amém? Vocês estão aí? Deuteronômio 7, 1 até 2. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra do qual tomarão posse, Ele expulsará diante de vocês muitas nações. Os hititas, os girgaseus, os amoreus, os cananeus, os fereceus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiver derrotado, então vocês as separarão para destruição. Não faça aliança com eles, nem tenham piedade delas. Interessante, Deus está ordenando para destruir. Essa palavra em hebraico se traduz melhor na palavra exterminar. Antes desse versículo, eu mostrei como um homem fez uma coisa bem e transformou o mal. Agora nós estamos vendo outras situações. Essas eram as instruções do Deus que era para fazer quando entra na terra. E realmente, vamos ver o que aconteceu quando eles entram na terra. Josué 6, 21. Agora eles atravessam o Mar Morto, está na terra do promessa, onde estão os cananeus e todas as tribos. A primeiro que nós vemos, Josué 6, 21, isso. Separando essa cidade para o Senhor, destruindo a espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia, tudo, crianças, bebês, mulheres, indefensas, doentes, tudo. Então eles fez o que Deus disse para exterminar. Tudo foi morto, tudo foi tirado da vida. Isso não é bastante, isso não pode ser simbólico. Tá bom, vamos ver de novo. Josué 8, 26. Josué não recuou. Aqui ele está falando na próxima cidade. É aí onde eles foram. Josué não recuou a lança até separar todos os habitantes de Ai para destruir. De novo, uma cidade completamente destruída, todo mundo morto. Um homem tirando vida do outro homem. Muito estranho, porque a gente conhece os mandamentos e não diz para fazer matar outro. Não é isso? Josué 10, 28, mais uma destruição. Destruição, 10, 28, da Maqueda. Naquele dia, Josué tomou Maqueda, atacou a cidade, matou o seu rei, a espada, e separou para destruição, de novo, todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes, todo morto. Fez como o rei da Maqueda, o que tinha feito com o rei de Jericó. 3 vezes a gente vê, não há dúvida que Deus queria realmente que todo mundo que vivia naquele lugar, claro, a gente sabe que eram pecadores, muito com corações endurecidos, muita moralidade, e tudo era para ser mortos. Mas sempre vem a questão, e as bebês?
E aqueles que estão doentes, indefensos, que não tinha como participar literalmente nisso, eles eram as crianças, não tinham conhecimento. As decisões de Josué transformaram o mal, tirando vidas, incluindo bebês, em bem. Como? Ele obedeceu às instruções de Deus na terra prometidas. Agora antes a gente vê como Moisés vira uma bem e mal. Agora a gente vê Josué obedecendo, ver uma coisa mal em bem. Não se engana, tirar a vida nunca é bom, é mal. Mas pela decisão de Deus, tudo coopera pela bem. Bem como a pastora falou mais cedo, todas as decisões deles são sempre bem e correto. A Bíblia é a verdade. E nos ensina que a definição de bem e do mal vem de uma perspectiva. A definição do bem e do mal não vem do próprio fruto. Não era fruto que deixa nós tomar uma decisão. Nossas decisões é uma perspectiva. Então, essa fruto no jardim nunca era importante, serviu para nada, somente era mais uma maneira para acessar conhecimento, mas Deus queria que Ele falava para nós como a gente discernir entre o bem e o mal. Não era para nosso lugar para tomar essas decisões. E a gente vê claramente como é na Bíblia, quando Deus agir em bem ou mal, coopera pela bem. Quando o homem começa a tomar decisão entre bem e mal, está errado. Se tudo é seguir Jesus, se tudo é somente escuta para Deus, por que a gente tem conhecimento? Qual é o objetivo? É só para saber coisas, mas na fim sempre tem que ouvir Ele, não é? Somos uma família, amém? Somos filhos e filhas do mesmo Deus vivo. Somos parte de só um corpo, unidos por Cristo. Cada um de nós feito pessoalmente pela mão de Deus. Individualmente também. E nós foi alimentado pela mesma fonte de conhecimento, que nessa casa é a Bíblia. A gente tudo lê na mesma fonte. Nós recebemos muito conhecimento, mas para quê? Vamos ver. Êxodo 3:14. Tudo nós quer servir, tudo nós faz a parte, tudo nós somos parte desse corpo. Mas para quê? Deus disse a Moisés: eu sou que eu sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Essa palavra, essa parte, quando ele diz eu sou que eu sou, e aqui eu sou, é a modo como Deus se referencia a si mesmo, para Ele mesmo. João 8:58. João 8:58. E agora, naquele tempo, Deus fez isso. Ele disse: eu sou que eu sou. Assim ele se referencia a si mesmo. E agora, Jesus respondeu: em verdade lhe digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Interessante. Deus está proclamando o mesmo nome. Ele deu para ele o mesmo nome como o Senhor fez no passado. Ele está dizendo: eu sou a mesmo, eu sou Deus. Deus revelou seu nome: eu sou. Se eu não me engano, perdão, igreja, esse é o Senhor, o nome, mas eu sou. Jesus usa esse mesmo nome, eu sou. Esta é uma afirmação em termos absolutos. Ele não está falando
eu sou e também, etc. E também, não, ele diz, eu sou. A mesma forma como Deus fala antes. É uma forma absoluta, sem outro entendimento. É uma afirmação. João 14:6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Primeiro, Jesus diz: eu sou absoluto, eu sou Deus. Pai e eu sou um. E agora ele diz: tem só um caminho. Não importa quanto conhecimento nós carregamos, só um caminho é correto. Só um jeito a gente pode chegar no céu com Deus, para estar junto com Ele. Só um jeito a gente pode nos santificar diariamente, para estar na presença de Deus, para dar glória e honra a Ele. A gente está vendo que Jesus fez uma afirmação de que, em suas perspectivas, somente as decisões dele, não nele, somente as decisões tomadas nele são corretas para chegar a Deus. Então, ele fala primeiro: eu sou Deus e só através de mim posso chegar lá. Ele te dá uma caminho de conhecimento. A pergunta é: ainda tudo bem? Jesus fez tudo isso? Ele é claro nas palavras, ele não fala em meio termos, ele está objetivo, ele sabe o que ele está falando, ele transmitindo um conhecimento absoluto. Não é uma outra interpretação, mas é uma coisa só. Ele é caminho, ele é Deus. Amém? Então temos aqui uma pessoa no passado, Jesus Cristo, que fez isso, como diz, essa afirmação. Qual é a diferença, a perspectiva de Jesus e todos os outros que tinham tanto conhecimento? Qual é a diferença entre ele e a perspectiva de todos os líderes, reis e profetas no passado? Porque somente a perspectiva dele é correta e é absoluto. Por quê? 1 Coríntios 15, 3 até 8. Aqui nós lemos o seguinte: pois o que primeiramente transmiti a vocês, apóstolo Paulo falando aqui, tá? Transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez. A maior dos quais ainda vive, embora alguns já tinham adormecido. Em seguida, apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Mais um. Finalmente, como a um que nasceu fora do tempo, apareceu também a mim. Quando Jesus apareceu, uma pessoa, outra pessoa, pode dizer, ele está delirando, não estava sabendo o que ele está falando. Mas, irmãos, 500 pessoas em uma vez só, não tem nunca na história aconteceu que 500 pessoas estão dormindo e estão alucinando. Isso não existe. 500 pessoas viu, 500 pessoas mudou a vida dele por causa dele. Muitos deles foi pedrejado. Alguém não muda a vida só porque é legal, bonito, para ser pedrejado, para receber morte. Isso é uma coisa muito séria. Então, realmente aconteceu. Isso não é uma loucura de um povo, mas é uma simplesmente decisão que Jesus realmente é absoluto. A perspectiva, então, é verdade. Ele realmente é o caminho. Ele realmente é a vida. Ele realmente é a única que pode levar nós aos céus. Ele é muito, muito confiável. Ele é importante. Ele é tudo que nós precisamos. Então, isso é motivo mais do suficiente para mim, e eu creio para vocês também,
que através da nossa consciência, minha consciência, eu posso confiar em Jesus com todo o meu coração. A testemunha, sonho que eu tinha dentro do meu sonho, chegou isso, por isso eu creio que Deus está no controle, né? Ele está mandando isso. Por isso aconteceu dessa forma. Uma demônio, uma maldade, uma coisa do outro mundo que me dizer, vem entregar mensagem, porque você ainda não tem pecado anunciado. Eu não aceito isso. Somente Jesus é absoluto, correto. Somente Ele é a vida. Somente Ele é caminho. E eu, Jesus, tenho mais relacionamento. E eu confessei tudo no altar dele. Tudo minha moralidade, todos os meus pecados, tudo minhas falhas. Não estou dizendo que estou certo, mas que estou perfeito, mas a gente continua orando e Deus vai revelar a cada um de nós. Quando a gente tem que perdoar, ou coloca uma coisa no altar ainda para pedir perdão, mas dentro disso, não é uma demônio que faz isso. Não se engana, igreja. Não escuta para vozes estranhas. Somente concentra em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Entenda, a perspectiva de Deus é absoluto e sempre correto. Não fazemos o que é bom segundo o nosso conhecimento, mas o que é certo segundo as decisões de Deus. Não age pelo que tu achas que é bom ou não é, mas age conforme a vontade de Deus. Amém? Fala com Deus. Minha família, minha igreja, meus amigos, meus irmãos e irmãs, se puder, fala comigo. Jesus é absoluto. Jesus está sempre correto. Jesus é confiável. Aleluia. Obrigado. Jesus é absoluto, sempre correto e confiável. Deposita tudo tua fé, tudo sua confiança, tudo sua expectativa nele. Jesus é Deus. Jesus é o único caminho e Jesus nos ama. Aleluia. Então entendemos que a perspectiva de Jesus é perfeito. Essa perspectiva a gente deve seguir. E esse conhecimento a gente tem que buscar. Mas, amém, a gente vai seguir Jesus. E que tal todo o ensinamento que Ele deu para nós? É uma coisa bem simples. Qual é o propósito do conhecimento? Se somente Jesus está certo. Tudo nós usamos nosso conhecimento da maneira que nós achamos correto. Às vezes, por estar alinhando com Deus, e às vezes porque a gente está buscando para ser alinhado com Deus. A gente usa esse conhecimento para agradar nosso Pai. Provérbios 1:7. Provérbios 1:7. Está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os sensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Essa palavra temor, em hebraico, se traduz referência. Temor não é medo, como uma escrava tinha. Temor não é tormento, uma pavor. Esse temor é uma referência como uma criança tem para o pai dele. Todos nós éramos crianças, você sabe o que estou falando. Quando tu era menor, quando tu olhava para seus pais, para receber instruções, a gente sempre teme eles. Eu não quero fazer uma coisa que meu pai não deseja, eu não quero decepcionar ele. Esse temor que leva a nós a receber conhecimento, se nós não temos esse temor a Deus, não pode receber, não pode mudar seu pensamento e receber e cresce. A gente não vai ser sábio, a gente vai ser insato. Então, temor, muito importante, por causa da referência a Deus, a gente realmente busca, e a forma certa para buscar. 1 Coríntios 3:9.
pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Somos cooperadores, igreja. Cooperadores tementes a Deus. Cooperadores que olham para o Pai e perguntam o como deve fazer. Somos, a palavra cooperadores em hebraico é sunergos, que significa ajudante. Somos ajudantes no corpo de Cristo. Por isso nós temos conhecimento. Não é para discernir entre bem e mal, mas para sermos ajudantes dentro desse corpo, para servir e espalhar a mensagem. Jesus fala claramente: ir e pregar o evangelho a todo mundo. A gente recebe conhecimento não para fazer discernimento entre bem e mal. Isso é para Deus fazer. A gente recebe conhecimento para agir, para servir dentro do corpo, para ser pastor, profeta, mestre, servo, qualquer trabalho na igreja, para servir, porque a gente não consiga servir sem conhecimento. A Deus não vai te falar, mexe a caldeira, bota água, faça isso, lê assim, estuda a linguagem. Não, a gente precisa de conhecimento para servir e, além disso, pregar a palavra fora da igreja, para ir aos outros e saber a correta forma de trazer esse conhecimento ao povo. Não é para apontar dedos no erros ou dizer: você não vai para o céu, você vai para o inferno. Não faça isso, irmão. Mas traz o conhecimento de Deus, mesma forma como Ele tratou nós, a eles também, em amor, em paciência, muito paciência. Mas em paciência, faça isso com seu conhecimento para servir e pregar a palavra. Nunca, mas nunca toma decisão como Moisés fez e outros exemplos. Nunca toma decisão o que é bom e o que é mal. Nossas perspectivas, a gente todo tempo tem opiniões. Aquele irmão não era para cantar aquele louvor. Eu acho que ele louvor não tem nada a ver. Não era para falar aquela palavra, porque para mim não é bom, não serve. Não faça isso. Deixa isso com Deus. Seja uma porta aberta que teme a Deus e sabe que Ele está no controle. Ele te alimenta a conhecimento para ti. E Ele sabe que é bom a hora quando é necessário para te dar esse conhecimento. Ele toma esse controle. Até me expressei com uma oração que nós fazemos quinta-feira aqui à noite e dizer para a minha irmã que parece que, eu estou falando de mim, meu momento em crescimento parece ser aparentemente parado. Eu falei para essa pessoa: não que eu estou me afastando, eu sei, mas parece que eu sei que já tem que fazer, eu sei como fazer, mas ao mesmo tempo eu olho para o céu e Deus, se o Senhor quer mais de mim, eu estou aqui esperando com paciência, porque o Senhor sabe quanto é necessário para me aprender mais, para te servir a modo como o Senhor deseja. É tudo pela vontade dEle. Não se força, não busca assim fora do Deus, mas olha sempre para Ele. Às vezes é bom semente, é para só escutar e paciente, olhando, esperando, continuando, orando, jejuando e lendo a palavra, se preparando o momento quando Deus precisa de você. Mas não precisa toda vez fazer uma coisa espetacular, ou você precisa estar em frente, ou fazer alguma diferente, como muitas falas, mas espera por Deus. Deus vai te mostrar, Ele vai tomar a decisão que é bom e que é mal, em nome de Jesus. Igreja, estou chegando no final. No último que eu tenho aqui notado: não use seu conhecimento para distinguir entre o bem e o mal. Não vai dar certo. Sempre pergunte a Deus o que é certo. Tem temor a Ele, como uma criança tem por pai dele. Pergunta para Ele: Pai, está certo você faz assim? Se Ele diz sim, faça então com o conhecimento que você que tu comeu, o que alimento que você recebeu, faça como Ele manda. Se Ele diz não, também diz: Pai, muito obrigado, mesmo sendo eu que pense que era certo, muito obrigado, eu não vou fazer, eu vou esperar em paciência, pois Tu és em controle, sempre é. Usa o seu conhecimento para servir e espalhar a mensagem de Cristo. Tudo é por Ele,
tudo é para Ele e tudo é junto com Ele, para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja. Eu queria falar sobre esse conteúdo, esse entendimento que a fruta era bom. Não pensa que tem uma intenção diferente. E é importante saber, a gente nunca vai apontar dedo para, então, nosso conhecimento toma decisão que é bom e mal. Não faça isso. Vai dar errado, vai afastar pessoas de você. Não vai trazer pessoas para Deus, para Jesus Cristo, para aceitar Ele como verdadeiro Salvador. Jesus Cristo é Deus. Ele não é mais uma profeta, mais uma pessoa sábia, mais uma pessoa maravilhosa. Ele é Deus. Ele ressuscitou. Ele apareceu em 500 pessoas ao mesmo tempo. Ele é confiável, coloca sua confiança em Ele, tem temor a Deus e busca conhecimento de Deus, com fim para agir servindo a Ele, pregando a palavra conforme a vontade dEle. Amém, igreja? Igreja, eu quero orar por vocês, até para mim é muito importante, para a gente entender o que foi falado aqui, que você recebe conforme a vontade de Deus, que Ele quer que vocês agem como você age e como vocês mudam a sua perspectiva enquanto você lê a Bíblia, como você aplica esse conhecimento, servindo simplesmente, sempre para servir e para pregar a palavra dEle. Aleluia, Deus. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado mais uma vez por esse privilégio de estar aqui, Pai. Muito obrigado por essa união dos muitos meus amigos, teus filhos e filhas. Muito obrigado, Pai, por esse tempo precioso, meu Pai. Pai, eu agradeço, Senhor, para que essa palavra pode alcançar aqueles que ouvem, Pai. Que essa palavra, além de ser recebida como conhecimento, também é aplicado a forma correta, para que a gente seja temente ao Senhor, é sempre orando, olhando para Ti, olhando para os céus, para o lugar alto, e diz: Pai, é essa a sua vontade, Pai, como eu devo fazer? Meu Deus, Pai, muito obrigado por esse conhecimento precioso. Continue falando comigo, continue falando com sua igreja. Falar através de nós a outros que ainda não ouvem sua mensagem, para que um dia muito mais pessoas, em nome de Jesus Cristo, vai reconhecer o Senhor Jesus como a única verdadeira Salvador, como a única caminho e a verdade. E reconhecendo o Senhor como o único Deus vive, pois o Senhor vive, o Senhor é o único Deus vive, não tem outra deuses, não tem imagens, não tem outras coisas, não tem outras pessoas, mas é somente um Deus e Ele vive. Esse é nosso Deus, a Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. É esse Deus que nós temos temor, é esse Deus que nos serve. Muito obrigado, meu Pai, toda a honra, toda a glória a Ele, em nome de Jesus. Amém, igreja. Aleluia, glória a Deus. Amém? Palavra abençoada através do nosso irmão Urime, que Deus deu a ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar adorando agora com nossos dízimos e nossas ofertas. Amém? O Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, e o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem quem tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de
igual não há, igual não há. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Gente, mais um aviso aqui. Você que pegou o carnê do nosso sorteio da moto, não esquece de prestar conta com o nosso irmão Urimi, por favor, tá? E ainda tem carnê. Você que quer, pode ir lá com o nosso irmão Urimi lá atrás. Ele tem carnê ainda. Amém. Glória a Deus. E só isso. Quero chamar os pastores mais uma vez para finalizar o culto, orando para nós, agradecendo. Amém. Quantos foram edificados nessa noite? Amém. Eu estava falando para a Sheila, dentro do testemunho do Urimi. Ontem tivemos uma mesa. A gente faz mesas em casa de 15 em 15 dias para os adolescentes. Na quinta para as meninas e para os meninos e no sábado para as meninas. E ontem a gente falou sobre o quê? Santidade, né? Queria ver se a Laísa está ligada. Sobre santidade. Foi um tema muito forte que mexeu muito com as líderes, né? Maria que ministrou, Sheila que estava ali, a Taliane, eu. Então foi algo muito forte. E a gente tendo um relacionamento falando sobre intimidade. Porque sobre santidade, se nós não formos santos, queridas, nós não vamos ver a Deus. É a Bíblia que diz. Jesus fala na palavra dele: seja santo como eu sou santo. Amém? Então sem santidade a gente não vai ver Deus. Não é isso, Laísa? E na hora que a gente estava ministrando lá, eu tive uma visão. E eu tive uma visão e me preocupou. Mas naquela mesma hora, o Senhor me deu uma autoridade ali. Porque no reino espiritual, querida, a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, ruivando como o quê? Um leão, pronto para nos tragar. E se eu e você não tivermos uma palavra para nos respaldar diante do inferno, ele vem e nos traga. E naquele momento eu falei para as meninas, igual como o Urimi agiu, igual como ele viu. E eu disse, vocês têm que ter a palavra. Porque quando ele se manifestar através das tentações, através das propostas que vão surgir para vocês, meninas, vocês vão ter que ter a palavra para dizer, ei, não, eu sou uma menina de Deus, eu sou lavada e comprada com o sangue do Cordeiro, eu tenho uma identidade, eu sou filha de Jesus. E querido, é tão real. E eu falei para elas, o reino espiritual existe e ele não brinca. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida em abundância. Só que a decisão é minha. A decisão é nossa como igreja. O que é que eu quero? Para onde eu quero ir? Qual é a minha decisão? Então saia daqui com essa reflexão. Não foi em vão que o Urimi teve esse sonho. Jesus está voltando. E Ele vem buscar uma igreja que tenha uma identidade nele. Uma identidade, querido, de Cristo Jesus. Amém? Paizinho querido, eu quero glorificar o Teu nome e Te exaltar, Senhor, por essa noite maravilhosa, Pai. Obrigado por mais uma oportunidade de estar na Tua casa, Te adorando, Te glorificando, Pai, ouvindo a Tua voz, Senhor. Pai, obrigado por cada um que teve força e coragem para estar aqui nessa noite. Obrigado por cada um, que essa palavra,
Pai, venha ser um sustento para eles durante essa semana. Que essa palavra venha ser a força, venha ser o escudo, venha ser a fé de cada um, Pai. Leva cada um em segurança e em paz para os seus lares, Pai. Abençoa cada dízimo, cada oferta, Pai, que ela vai suprir a necessidade desse ministério, dessa obra, Pai. Pai, abençoa a despensa de cada um, Pai. Que Tu venha ser o provedor, que Tu venha ser o sustento de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Tem café ainda lá atrás, Ronilda? Passe ali com a Ronilda, tome um cafezinho, come uma torrada, um pão. Dê um abraço no seu irmão, amém?